Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja do Jardim Brasil, boa noite, sejam bem-vindos a mais um EAD do JB, o Evangelho à Distância. E hoje nós temos o prazer de participar conosco aqui deste culto o pastor Ezequiel Miranda, né? E eu quero já fazer o convite para o próximo domingo, estará conosco aqui o pastor Gerson Santos, né? Hoje é da departamental lá na região sul do país, né? E é praticamente filho nosso aqui do Jardim Brasil, né? Querido amigo e irmão que estará participando conosco aqui no próximo domingo também, já fica estendido aí o convite. E eu quero informar também para vocês que infelizmente está chegando ao fim esta série do EAD do JB. Mas é por um bom motivo, ok? Nós teremos o culto de hoje, deste domingo, da próxima semana também, mas na semana seguinte nós não teremos o EAD do JB, porque nós já voltaremos com os nossos cultos presenciais, é isso mesmo, é uma boa notícia, né? Mas temos algumas recomendações, algumas delas já foram informadas aí nos grupos, você pôde ver ontem ali no culto do pastor Rogério, ele passou algumas orientações também sobre isso, né? Eu vou recapitular algumas delas, né? O culto presencial na Igreja do Jardim Brasil, ele volta a partir do dia 11 de julho, ok? Daqui a 2 semanas, um sábado. E teremos 2 horários de culto ao sábado, no período da manhã e no período da tarde, tá bom? Você deve agendar previamente a sua participação, ainda que seja para assistir o culto, porque nós temos que seguir algumas recomendações de participação nos cultos para que não haja aglomeração, entende? Então, por exemplo, temos aqui uma capacidade na igreja de máxima durante esta quarentena de assistir presencialmente no máximo 50 pessoas por culto. E sabemos que aos sábados principalmente o nosso auditório fica muito mais cheio do que isso, né? Temos uma média aí de 120 pessoas com capacidade aí de 150, 180 pessoas. Então estaremos limitados aí a 50 pessoas por culto, ok? Então você que deseja participar do nosso culto de forma presencial, você deve entrar em contato com a Alessandra, que é a nossa secretária da igreja, aqui neste número que está aparecendo aqui embaixo, ó. Você vai entrar em contato com ela e falar: Lê, quero participar do culto no próximo sábado, dia 11. Aí você pode até falar: eu quero ir na parte da manhã ou na parte da tarde. Nos 2 horários, nos 2 períodos, nós teremos escola sabatina e teremos o culto, ok? Vai ser num formato diferente, a escola sabatina vai ser participativa, óbvio, mas vai ser uma lição geral. Não teremos os pequenos grupos, né, as classes dentro da igreja participando. As classes infantis permanecerão à distância por enquanto. As classes de jovens e adultos poderão ser de forma presencial. Nós teremos uma estrutura diferente também no culto para que possa ser de uma forma mais dinâmica e um pouco mais rápida, né? Teremos aí 2 horas de duração entre escola sabatina e culto, tá ok? Até para que possamos nesse intervalo do período da manhã e da tarde, higienizar a igreja e preparar para que na parte da tarde outro grupo possa participar conosco aqui também. Nos cultos de quarta e de domingo, não teremos esse problema, até porque é a média de participação, né? Com algumas exceções, mas acreditamos que não será necessário, a princípio, agendar a participação para os cultos de quarta ou de domingo, tá bom? Mas no de sábado nós precisamos que você siga essa recomendação. Que você também traga água, ok? Temos o bebedouro aqui na igreja, mas recomendamos que você traga a sua garrafinha de água. É fundamental, extremamente importante estar de máscara. Você vai precisar estar de máscara para entrar aqui à igreja. Sei que incomoda um pouco, né? Mas aqui na igreja teremos que seguir essa orientação e você precisa vir com a sua máscara, tá bom? É óbvio que se chegar alguma visita, alguém, nós teremos alguma máscara ali de reserva para que possamos recebê-los bem também. Teremos álcool em gel, né? Teremos um termômetro, uma recepcionista ali que estará aferindo
a temperatura de cada pessoa que vai entrar aqui. Se estiver com temperatura superior a 37 graus, não será possível, né, participar do culto. E são recomendações como tantos outros lugares que estão praticando, talvez onde você trabalha ou algum local que você frequentou já tenha seguido essas recomendações também, ok? Então nós queremos agradecer e convidar você agora neste momento a participar conosco aqui deste louvor que iremos fazer em adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Muito obrigado, boa noite. Vamos aproveitar antes do louvor e vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor porque, apesar das dificuldades que temos enfrentado de forma individual e de forma coletiva também, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e até aqui tem nos guiado o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. Nós queremos te pedir para que o Senhor permaneça conosco neste culto que estamos fazendo em adoração a Ti. Que a Sua palavra seja exposta e venha tocar os nossos corações, tanto através dos testemunhos, dos louvores, da mensagem musical e também da palavra que será apresentada pelo pastor Ezequiel. Que o Senhor permaneça conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz
Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui para contar um testemunho para vocês. Morei durante alguns anos em cidade de Tiradentes e quando foi para Kathleen ir para a escola, eu não queria as escolas do bairro e depois de muita luta eu consegui matricular a Kathleen na Escola Adventista de Vila Matilde. Durante alguns meses ela estudou como mensalista, né? A gente pagava mensalidade normal. Depois de alguns meses, eu fui convidada a trabalhar na escola. E aí, deixei de pagar as mensalidades porque ela era filha de funcionário. No final, isso foi em 2004, que eu comecei a trabalhar na escola adventista. E no final do ano, eu prestei vestibular para fazer faculdade de geografia e eu passei na faculdade, no vestibular. E aí comecei a estudar e logo enfrentei problemas no primeiro semestre. Eu já achava que eu ia ter problemas com a sexta-feira à noite, mas tinha aulas ao sábado, sábados à tarde também. E aí eu fui conversar com o coordenador do curso e ele me falou que eu tinha que conversar com os professores. O professor de sexta-feira, eu não tive problemas com ele, ele me dava as provas antes ou depois para que eu fizesse. Mas a professora do sábado, a de sociologia, ela não liberou. Então, eu fiquei independência nessa disciplina. Quando chegou no próximo bimestre, eu tive um professor também que dava aula de sábado, o professor Vicente. E ele aceitou que eu fizesse a prova num outro dia. Só que aí, ele só dava aula na UNG do centro no sábado, mas ele dava aula na UNG da Dutra, um outro dia da semana. Só que tinha um problema. Quando o professor era de sexta e sábado, eu pegava matéria com os amigos para estudar. Só que os amigos falaram, esse professor ele fala muito e quase não passa matéria na lousa. E aí eu fui fazer a prova na UNG da Dutra sem nada na mão, porque eu não tinha matéria para estudar. Quando eu cheguei lá, o professor falou assim, olha, a prova mensal você pode fazer aqui, mas a prova bimestral, que é sábado, você vai ter que fazer lá no centro, no sábado. E eu disse para ele, professor, eu desisto da faculdade, mas fazer a prova no sábado eu não vou fazer. E Deus foi abençoando que mudou o coordenador do curso, ele conseguiu ficar com as disciplinas de sexta-feira, que ele era professor de sexta-feira, e ele foi me dando trabalhos para fazer, foi coordenando para que os dias de estágio, ele colocou num dia de semana e nesse dia não tinha aula. Então, nesse dia, eu fazia disciplinas de outros cursos, mas que era compatível com a geografia. No final do curso da minha turma, com a minha turma, eu não consegui me formar com eles, porque eu tinha muitas disciplinas para fazer. E foi bem difícil, porque para cada disciplina de dependência, eu tinha que pagar o valor de uma mensalidade. Então, eu trabalhava só para pagar faculdade e pagar DP. Mas eu louvo a Deus, porque no final, um semestre depois que a minha turma se formou, eu consegui me formar também. Então, eu louvo a Deus, porque Ele me deu força e me ajudou a terminar a faculdade. E outra coisa importante também que eu quero deixar para vocês é que na vida a gente tem dificuldades, problemas, não é fácil, mas Deus disse que a gente passaria por problemas aqui, mas que a gente tivesse bom ânimo, que assim como Ele venceu, como Jesus venceu, nós também venceríamos. E nós devemos persistir, porque nós temos uma terra celestial maravilhosa preparada para cada um de nós. Sejamos fiéis a Deus, porque Ele fará. Boa noite para todos. Com
fechamento do comércio e a restrição de atividades por conta da pandemia, diversos colombianos que moram em São Paulo perderam seus empregos e se viram sem condição alguma de continuar no Brasil. Muitos deles foram até o Aeroporto Internacional de Guarulhos em busca de voos humanitários de repatriação, o que tem acontecido de forma bem lenta. Carla está acampada com seus filhos no saguão do aeroporto há quase 4 meses e relata algumas dificuldades. Dificuldades para tomar banho, sem luz. É difícil dormir. Quando o grupo de Calebs da região leste e norte de São Paulo souberam da situação dos estrangeiros, decidiram se mobilizar para suprir algumas necessidades. Soubemos que os colombianos já estavam aqui há alguns dias e estavam passando algumas necessidades. Começamos a arrecadar dinheiro, alimento com os nossos amigos e preparamos algumas marmitex para trazer para eles. Os Calebs então foram além do básico e decidiram prover mais do que comida e produtos de higiene. Então nós nos compadecemos com essa situação e aí a gente começou a mobilizar todos os Calebs. Nós conseguimos comprar 6 passagens, mais ou menos nós gastamos na faixa de 13, 14 mil reais de passagem. Ainda ajudamos eles com dinheiro para irem até a Colômbia e assim, foi um milagre. Deus proveu de forma sobrenatural. Essa ação envolveu 2 equipes da Missão Caleb, dos distritos de Vila Medeiros e Jardim das Oliveiras, aqui da Associação Paulista Leste. É claro, isso foi resultado de muita oração, dedicação e amor ao próximo. São pessoas com vontade de ajudar, não são ricos e não têm dinheiro. Pessoas que só têm o amor no coração. Eu achei muito interessante a logo na roupa com a mãozinha assim. Eu entendi que significa deixar uma marca nas pessoas. E no meio de tantas perdas que a pandemia trouxe, que as marcas da solidariedade, do amor e da compaixão sejam evidentes por onde os Calebs pisarem. Já tá aqui no laranja. Já. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui bem quentinhos, né Benício? Uhum. E nós vamos cantar uma música para louvar o nome de Jesus, né filho? Uhum. É uma música que eu gosto muito. Ontem, enquanto estudávamos a lição da escola sabatina na classe dos jovens, uma pessoa fez um pedido muito especial. Pediu para que Jesus tivesse misericórdia para que ela voltasse a ter um contato que ela já teve com ele. E isso me fez lembrar uma música muito bonita. Ela foi escrita por um homem chamado Estênio Márcios e ela se chama Fim de Tarde no Portão. Ele tentou ali colocar daquilo que seria talvez uma versão do Filho Pródigo, mas vista pelos olhos do pai, onde ao fim da tarde ele se debruçava no portão à espera do filho dele. Então que essa música toque no seu coração e te leve para pertinho de Jesus de volta. Fim de tarde no portão, uma cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer o alento. Na estrada o teu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia encontrar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais do que inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mas se eu fechar os mares, apagar as telantares, arrancar o amor do seu coração, fim de tarde se debruça no portão. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh,
Papai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo os teus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais do que inferno e a morte, são torrentes que arrebentam no chão. Mas só se fechar os mares, apagar os tampares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruçar. O seu amor é tão forte, mais do que inferno e a morte, são torrentes que arrebentam no chão. Mas só se fechar os mares, apagar os teus altares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de tarde, está deserto. Boa noite, meu amigo, meu irmão, e onde você estiver nesse momento, feche seus olhos e vamos fazer uma oração a Deus. Querido Deus, Pai amado que estás nos céus, o Senhor ouviu cada pedido, cada agradecimento, aqueles que foram feitos e aqueles que estão no coração de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa atuar de acordo com a tua santa e bendita vontade. Esteja conosco nesses momentos que se seguem desse culto maravilhoso. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao Jardim Brasil? E eu vim. E estou muito contente de estar com vocês, poder falar-lhes neste culto de domingo que vocês têm. E quero que Deus abençoe com a sua palavra cada pessoa que assiste o culto ou aquele que porventura ver este vídeo, este culto de louvor a Deus e a palavra de Deus que será pregada também, que vai ficar gravada para a nossa vida. Eu estou muito contente de ter boas lembranças e ter uma saudade boa de vocês. Saudade boa porque foram bons tempos, bons anos que passamos juntos aí. Quero agradecer o convite do Paulinho e também, em nome do Paulinho, também cumprimentar todos os anciãos e oficiais da igreja. Deus abençoe vocês. Em nome dos oficiais, cumprimento também o pastor Rogério, meu amigo distrital, o pastor de Jardim Brasil. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer por essa saudade boa, porque eu posso ter saudade de vocês, dos cultos, das sociais, dos JAs animados e do Junta Panela. Que delícia, famosos. Deus abençoe vocês, a família do Jardim Brasil. Vou falar 2 nomes, só posso falar 2 hoje. 2 nomes de pessoas pequenas, mas tão importantes quanto cada um de vocês. Um abraço especial para minha amiga Yasmin. Um abraço carinhoso e em nome dela para todas as queridas crianças de Jesus. Quero dar um abraço também especial para Regina Ribeiro. Deus abençoe você, sua luta, a sua vitória em Jesus, minha amiga. Em nome dela, cumprimento todas as irmãs e as famílias, alguns que lutam sozinhos na sua casa, como fiéis, e outros que com a sua família estão lutando na jornada cristã. Deus está com vocês. Vamos hoje, é claro, falar de algo diferente do que é o comum nesses dias de crise, nesses dias que nós ouvimos, falamos, comentamos, discutimos muito sobre crise de saúde, a crise geral no mundo todo e também a crise financeira que está pertinho e apertando cada um de nós.
Mas olha só o que está no livro Eventos Finais, página 11. Tempos tempestuosos nos aguardam, porém não pronunciemos nenhuma palavra de desânimo ou de descrença. E outro texto, na grande obra dos tempos do fim, nos defrontaremos com situações espantosas com as quais não sabemos lidar, mas não nos esqueçamos de que os 3 grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está ao leme e Deus fará cumprir seus desígnios. Não vamos falar de crise, vamos falar de esperança, quase no lar. Eu estava preparando um material e uma programação para determinadas igrejas, uma ocasião, e eu pedi para um profissional lá de comunicação visual fazer o banner, e então ele recebeu esse tema, quase no lar. E ele ligou para mim e disse: o que é isso, pastor? De uma igreja falar isso? Quase no lar? O que é isso? Quase foi, mas não foi. Eu disse: não, por favor, não é isso, escute aqui. E falei para ele o que significava isso em Hebreus capítulo 10. Então, baseado em Hebreus capítulo 10, versículos 35 até o 38, eu disse assim para ele, expliquei o que era isso. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esperança. Esperar, ainda que tardar. Que lar é este? Quase no lar. Esse lar é aquele lar de Gênesis 1:31, quando Deus vai fazendo, no capítulo 1, cada ação da sua criação, e cada dia ele diz: foi bom. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Foi bom. Fez separação. Foi bom. Criou as ervas do campo, as relvas. 4º dia, criou o sol, luas, estrelas. Foi bom. Criou peixes, aves. Foi bom. E no 6º dia, criou animais da terra, e o homem disse: eis que tudo é muito bom. Esse é o lar. Um lar excelente. Quando em Gênesis 2:15 Deus coloca o primeiro par, os nossos pais, para cuidar e guardar aquele paraíso, o Jardim do Éden. Esse é o lar. O lar que todos os dias aquele casal, Adão e Eva, recebia o seu Criador. Jesus ia todos os dias, na viração do dia, conversar, ter comunhão com eles. E então, face a face, conversava com seus filhos. Até que um dia eles falharam no teste que Jesus avisou para eles, advertiu, planejou, preparou, preveniu, e eles falharam no teste, comendo da árvore que não deveriam comer, o teste de lealdade. E então foram, infelizmente, expulsos do lar. Agora é o paraíso perdido, como canta o poeta. Agora, esse paraíso perdido está guardado, porque Deus colocou uma semente do Éden, a semente da eternidade, no coração de cada ser humano, como se nós tivéssemos saudades do lar que nós não conhecemos. É estranho, mas é isso que Deus colocou. Saudades do lar que nós não visitamos, que nós não sabemos nem como é. Nossos pais perderam o paraíso, mas sem exceção nós nascemos com saudades do paraíso perdido. Como assim? Que lar é este? É o lar que o grande pregador barroco falou. Antônio Vieira disse: tudo que se falar deste paraíso não é mentira, e nenhuma empolgante descrição terá sido exagero. Este é o lar que nós esperamos. Paulo, o campeão do Evangelho, irmãos, ele fala desse lar
naquelas expressões que você vai lembrar. De 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para quê? Para aqueles que o amam. Há vislumbres desse lar por toda a revelação. O poeta contemporâneo, Jader Santos, diz assim: tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes. Os meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui desse lado que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Este é um vislumbre poético do lar. E o exilado de Patmos também canta: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João apóstolo está vendo a nova terra. O mar já não existe. Quer dizer, não há separação mais. Para João que está ali exilado, isso é muito rico. E ele tem essa visão e diz: não há separação, não tem mais o mar que me separa dos meus queridos, que me separa das igrejas que eu cuidava. João está vendo essa visão do novo céu e da nova terra. Vi novo céu e nova terra, que não tem mais o mar para separar as igrejas que estão fechadas, as pessoas que estão no seu isolamento social. Não existe mais coronavírus, não mais igrejas fechadas, não mais separações, não mais morte, não mais dor. Amém? Que lar é este, hein? Nenhum sacrifício, nenhuma renúncia será grande demais para chegarmos até esse lar. Devemos estar lá, não podemos faltar, irmãos. Não podemos faltar nesse lar. Ei, se anime, força, esperança, confiança, vamos em frente, rumo ao lar. Não podemos faltar. Quase no lar. E eu faço a pergunta, vou fazer 2 perguntas especiais. E a primeira é: qual o comprimento, a distância, o tempo desse quase? Em cada 15 versículos aproximadamente da Bíblia, que tem 31 mil versículos e tanto, em cada 15 versículos há menções, referências sobre a restauração de Deus através da volta de Jesus e do novo lar. Mas em São Mateus 24:14, de maneira especial, Deus fala de um sinal que nos ajuda a entender sobre esse quase, qual o tamanho desse quase no lar. Mateus 24, o versículo 14, vocês vão lembrar bem também, vão conhecer e lembrar desse versículo clássico, quando Jesus está fazendo o seu sermão profético em São Mateus 24, e ele diz então, no versículo 14 assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual o tamanho desse quase? Para saber isso, é importante saber desse sinal, que é o maior sinal, o último sinal, a pregação do evangelho, e então a solução definitiva virá, quando todos ouvirem o evangelho eterno. Mas quando será pregado o evangelho eterno, sendo que tem quase 1/3 da população da Terra, dos 7 bilhões e 200 milhões, que nem ouviram falar de Jesus Cristo, quanto mais do seu evangelho eterno, completo, perfeito. Meu pai tem 99 anos. Falei essa semana lá com minha irmã que cuida dele. Está bonzinho. Meu pai cuidou do seu pai e da sua mãe
meu avô Ângelo e minha avó Ângela. E eles vieram para a casa do meu pai, eu não existia, e eles vieram como adventistas do sétimo dia que confiavam na volta de Jesus. E eles pregaram, meu pai aceitou. Há 63 anos meu pai pregou, ensinou e esperou a volta de Jesus. Está esperando. E Jesus não veio. O meu avô Ângelo, vó Ângela morreram e Jesus não veio. Qual o tamanho desse quase? Então, quanto tempo demora esse quase? Deus acelera o processo. Quando convém. Como lhe convém. No dia do Pentecostes, o exemplo é que eles pregavam sem tecnologia, sem Facebook, sem nenhuma rede social. Eles pregaram no local, os discípulos, em Atos 2, e 3.000 pessoas aproximadamente aceitaram e se batizaram, fora os outros que foram alcançados e foram informados do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo. Então, como pode ser hoje? A nossa geração é a única que tem todos os sinais previstos para a volta de Jesus, juntos. Nunca. Apenas de 30 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, que duas coisas especiais podem acontecer no mundo. E as duas coisas são, primeiro, que o homem, a humanidade, pode se destruir através de armas químicas ou biológicas, bombas, em pouco tempo, em minutos, pode desencadear uma destruição do mundo. Mas o outro sinal agora, o mais importante é, somente nesse tempo também, de 20 a 30 anos para cá, que o mundo pode ouvir o Evangelho instantaneamente. A pregação do Evangelho eterno. Somente agora, depois da internet, depois de acelerar tudo isso, que o mundo pode, em pouco tempo, ouvir tudo sobre o Evangelho eterno. Então Deus pode acelerar o processo. A globalização que faz um vírus correr o mundo pode atingir todas as nações da Terra no processo da pregação. A globalização que faz o planeta entrar em crise econômica pode colaborar para a pregação do Evangelho. A globalização que conclama as nações para uma liderança mundial pela complexidade da gerência do mundo em crise, também é a globalização que prepara uma constituição planetária com regras rígidas para cidadãos do mundo, com a intenção importante de salvar o planeta. Essa mesma globalização abre o caminho para o alto clamor da última mensagem de advertência a esse velho mundo cambaleante por causa do vírus do pecado. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Entendeu, irmão? Entendeu, jovem, irmã? A globalização é uma plataforma para acontecer todas as coisas que precisam acontecer, mas para acontecer também os grandes movimentos de Deus para que o último sinal da pregação do Evangelho seja concluída e você é um agente dessa missão. Vivemos, como diz o pensador pós-moderno Bauman, vivemos em tempos líquidos, tempos de que nada é durável, tudo muda muito rápido e assim está, e ele fala sobre isso em várias camadas, em várias áreas do viver humano e do conhecimento humano, dos relacionamentos, tudo transitório, tudo
Esse é o mundo líquido. Mas nesse mundo nós precisamos ter firmeza na rocha. Porque a última pergunta que eu faço é: como viver nesse tempo do quase? Como viver nesse tempo de quase no lar? Então, é tempo de relacionamento não líquido, não transitório, mas relacionamento firme, dedicado, estável em Jesus Cristo. É tempo de amar a Jesus. É tempo de amar a Jesus. É tempo de amar a Jesus. Relacionando com Ele, conhecendo, amando, submetendo à sua vontade. É tempo, portanto, de Bíblia e oração, mais do que nunca. Mas quando passar esta crise que nos faz reflexivos, nós poderemos afrouxar. Porém, quando passar essa crise, o tempo é mais urgente ainda, porque mais próximo está a redenção. Não tem jeito mais de voltar atrás. É com Jesus, é com Jesus, é com Jesus. Bíblia, ele vai falar com a gente. Fala para as crianças. Ama Jesus quando você lê a Bíblia. Você vai brotar amor. Vai crescer o amor em você. Oração, aí você fala com ele e vai desabafar, e vai contar, e vai pedir, e vai agradecer, e vai amar a Jesus. Amar as pessoas. É tempo de amar as pessoas. Como viver nesse tempo do quase? Amando a Jesus, amando a sua palavra, orando e amando as pessoas. Amando as pessoas. Fazendo bem, aceitando, tolerando, respeitando, escutando pessoas, ajudando pessoas. Não pode abraçar fisicamente, mas você pode abraçar com as suas ações, com a sua ligação, com o seu apoio, com a sua ajuda. E se precisar, use palavras de vida, as palavras de Cristo Jesus. O mundo está tão globalizado que um vírus se espalha rapidamente. Em poucas semanas tomou o planeta todo e agora meses. Mas o mundo está tão globalizado que poderemos ser conhecidos pelo amor, conhecidos pelo Evangelho de Jesus, que é a salvação para todo que crê. Quando nós estivermos no último dia, pouco nos importará se nós temos um carro novo ou velho, ou chique ou simples, ou se nós andamos a pé. Pouco nos importará se nós moramos bem, moramos mais ou menos, ou moramos numa casinha que está correndo risco nesse tempo. Pouco importará se viajamos muito ou se nunca saímos de São Paulo, ou quem sabe da Zona Norte, de onde nós moramos, da nossa região. Pouco nos importará. Vamos precisar saber apenas uma coisa: como estamos com Deus. Estamos em paz com Deus? Esperança é todo dia cultivar o amor a Jesus. E então, não importa se demorar um pouco mais, se demorar muito, porque ninguém espera Jesus mais do que uma vida. Então, viva a sua vida com Jesus, quase no lar. E devemos viver nesse quase, esse tempo, confiantes na esperança maravilhosa de que Ele nos carrega nessa jornada rumo ao lar. Rumo ao lar.
Deus abençoe você, para você estar em paz com Ele cada dia. Não se preocupe com os sinais, mas se ocupe com Jesus na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, o privilégio de podermos falar aqui, através dessa rede, com os irmãos do Jardim Brasil e todos quantos puderem vir e ver esta mensagem, este culto ao Senhor. Abençoe com essa esperança maravilhosa nosso coração e a nossa decisão seja firme de cada dia vivermos como cidadãos do reino, como candidatos àquele lar maravilhoso que o Senhor já preparou para todos que o amam. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada jovem, abençoe cada criancinha do Senhor e que o Senhor cuide deles, ajudando na sua jornada aqui e nesse preparo desse tempo especial que vivemos, para vivermos com alegria essa grande esperança no coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.